sabe o que é diabetes? Diabetes é uma doença crônica que faz com que o corpo produza insulina de forma insuficiente ou não produza. Você deve estar se perguntando, tá, mas o que é insulina? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Ela permite a entrada de glicose nas células para serem transformadas em energia. Quando o pâncreas para de produzir, o indivíduo fica com diabetes e pode ter sérios impactos na saúde, como problemas de visão, circulação, renal, cicatrização e até mesmo na sensibilidade do toque. Fique ligado! Se você tiver sobrepeso, colesterol alto, pressão alta ou algum familiar com diabetes, como avós, pais ou irmãos com diabetes, é ideal que procure o seu médico para fazer os exames. Afinal, quanto mais cedo você tiver o diagnóstico, mais rápido poderá agir para se manter saudável, agora e no futuro. Existem 4 tipos de diabetes. O diabetes do tipo 1 é caracterizado por aparecer durante a infância ou adolescência. Seu surgimento não tem qualquer relação aos fatores de risco, diferente do tipo 2, que além de estar diretamente relacionado com os fatores, é mais comum em adultos. O pré-diabetes é o estado em que os níveis de glicose no sangue estão mais altos que o normal em 2 medidas consecutivas da glicemia, tanto em jejum quanto 2 horas após a alimentação. Se você perceber qualquer tipo de alteração, é importante consultar seu médico para um diagnóstico detalhado. E por último, temos a diabetes gestacional. As mulheres, durante a gestação, passam por mudanças no seu equilíbrio hormonal para permitir o desenvolvimento do bebê e assim podem apresentar níveis elevados de glicose. É de extrema importância que a gestante faça o pré-natal. Se esse tipo de diabetes for diagnosticado por um médico, existe a possibilidade de ser revertido no período pós-parto. Diabetes é coisa séria. Mas fique tranquilo, algumas mudanças de rotina podem te ajudar a prevenir a doença. Para manter uma boa saúde, é indicado fazer exames periódicos, exercícios físicos e planejar sua alimentação, regulando a ingestão de doces e gorduras saturadas. Todas as pessoas, tendo ou não diabetes, devem ter hábitos saudáveis. Agora sim, com informação de qualidade, você aprende tudo o que precisa para ter uma longa vida, feliz e saudável. Cuide-se sempre! Unimax, administradora e consultoria de benefícios. A dengue é uma doença transmitida pela fêmea do Aedes aegypti. Após a picada, o vírus da dengue cai na corrente sanguínea e começa a se multiplicar, principalmente em órgãos como o baço, fígado e tecidos linfáticos. Em um período de 5 a 6 dias, em média, vários desses vírus voltam ao sangue e atacam células de diversas regiões, provocando dor de cabeça e atrás dos olhos, febre, dor muscular e nas articulações, manchas vermelhas e fraqueza. Na maioria dos casos, os sintomas da dengue desaparecem espontaneamente em 5 a 7 dias
e a pessoa cria imunidade àquele sorotipo do vírus. Não existem medicamentos específicos para combater a dengue. O ideal é manter-se em repouso, hidratado e aliviar os sintomas com medicamentos simples que não contenham ácido acetil salicílico, porque esse componente aumenta o risco de sangramento e de complicações. A prevenção é a melhor forma de evitar a doença. Se você já teve dengue, pode tomar a vacina que irá proteger contra os outros 3 sorotipos que você ainda não teve. Ela é disponível em clínicas particulares e em algumas drogarias. Mas se você nunca foi infectado, não deve tomar a vacina. Nesse caso, use repelente, acabe com focos de água parada e coloque telas nas janelas. Contribua com a prevenção de todos. O coração bombeia sangue para todo o organismo. Quando o sangue passa pelas artérias, ele faz força contra as paredes dos vasos. Essa força é o que nós chamamos de pressão arterial. Quando a pessoa é hipertensa, essa pressão é tão grande que agride as paredes das artérias. Como resultado, elas vão ficando cada vez mais rígidas e estreitas. O dano nos vasos facilita o acúmulo de gordura e a formação de coágulos que podem entupir artérias do coração, por exemplo, e provocar um infarto. O coágulo também pode se desprender e se instalar em um vaso do cérebro, onde irá causar um AVC, um acidente vascular cerebral. O aumento da pressão também causa lesões nas artérias dos rins, que vão perdendo progressivamente sua capacidade de filtrar o sangue. Com o tempo, pode-se instalar a insuficiência renal. Não subestime a hipertensão. Adote um estilo de vida equilibrado e tome os medicamentos prescritos com disciplina.
A vida sedentária é um dos fatores que mais expõe nossa saúde a algumas das doenças que mais matam no mundo: hipertensão, infarto, AVC, diabetes e câncer. Para entrar no grupo das pessoas consideradas ativas, a Organização Mundial da Saúde estabelece que é preciso fazer 150 minutos de atividade física moderada ou intensa por semana. 150 minutos por semana, ou seja, 30 míseros minutinhos 5 vezes por semana. E o que é considerado atividade física? Qualquer atividade com um movimento muscular que provoque gasto de energia. Mas lembre, a recomendação exige atividade moderada ou intensa. Ou seja, a rigor, apertar o botão do controle remoto gasta energia. Mas claro que não é uma atividade moderada e muito menos intensa. As atividades que contam não precisam ser necessariamente um exercício. Mas convenhamos, ações cotidianas como carregar compras para dentro de casa podem fazer suar, mas não demora nem 10 minutos. Então vale a pena encontrar um tempinho dedicado ao exercício regular no seu dia a dia. Caminhe mais, ande de bicicleta, frequente uma academia ou corra, como eu, que aliás comecei a correr aos 50 anos de idade. Antes tarde do que nunca. Escova de dentes, pasta de dentes, não há tempo a perder! Aqui vamos nós! Escove primeiro os dentes de cima. Comece pelos dentes da frente. Faça grandes círculos. Não pare até a música terminar. Agora, a parte de trás dos dentes de cima. Esfregue, escove, esfregue. Muito bem! Agora vamos para os dentes de baixo. Comece pelos dentes da frente. Agora a parte de trás dos dentes de baixo. Escove tudo. Grandes círculos. Escove tudo em volta. Faça brilhar.
Ui! Adeus, germes pegajosos! Continue! Tá quase pronto! Ah, não se esqueça da língua! Hora de enxaguar! Enxague bem! Muito bem! Agora é só sorrir! Câncer de mama. A maior causa de morte entre mulheres brasileiras. Quase 50 mil novos casos por ano. Um inimigo que pode ser vencido com informação. O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários. É o tumor maligno mais comum em mulheres. De forma geral, o câncer de mama não tem uma causa única, mas alguns fatores de risco merecem atenção. Aumento da idade, menarca precoce ou idade da primeira menstruação, menopausa tardia, nunca ter engravidado, ter tido o primeiro filho depois dos 30 anos, histórico familiar. Existem também os fatores de risco modificáveis, relacionados ao estilo de vida, como excesso de peso e ingestão regular de álcool. Mas independentemente de ter ou não algum fator de risco, toda mulher deve ter em mente a importância da prevenção e do Dia Rosa, o dia da sua mamografia anual. Isso porque a mamografia é o único exame capaz de detectar tumores menores de 1 centímetro. Com esse tamanho, o nódulo ainda não pode ser sentido com as mãos, mas se diagnosticado e tratado rapidamente, as chances de cura chegam a 95%. Lembre-se, toda mulher tem direito a um dia rosa por ano, o dia de fazer sua mamografia. Seja uma mulher consciente. Faça sua mamografia anualmente.
Você já deve ter ouvido falar em placas de gordura que entopem as artérias e provocam infarto. Mas essas placas, chamadas de ateromas, não são formadas só por gordura. Por diversos motivos, por exemplo, o excesso de açúcar no sangue, a parede interna das artérias começa a sofrer danos. Essas regiões danificadas tornam-se um local propício para que substâncias que viajam pelo sangue fiquem presas. Colesterol e outras gorduras, cálcio, fibrina e resíduos de células começam a se acumular nesses locais. Com o tempo, o colesterol oxida e isso estimula uma reação do organismo caracterizada pelo envio de células que metabolizam esse colesterol. O problema é que essas células, ao consumir o colesterol, formam placas que tornam a parede da artéria naquela região mais grossa e rígida. Também faz parte do processo a multiplicação de células musculares lisas da própria artéria, que se acumulam sobre a placa e formam um revestimento rígido. Essa placa oferece vários riscos. Ela pode aumentar de tamanho até obstruir completamente a artéria. Ou um coágulo sanguíneo pode aderir à placa e provocar a obstrução. Ou ainda, o revestimento pode se romper e liberar fragmentos de placa que irão viajar pela corrente sanguínea até obstruir uma artéria em outra região. Dependendo do local da obstrução, pode ocorrer um infarto, AVC, embolias e outros problemas graves. Mantenha uma dieta equilibrada, uma rotina de exercícios físicos e vá ao médico com regularidade. A gente teve aqui no canal um vídeo muito bacana da doutora Caterine, alergista e imunologista pediátrica, que explicou pra gente por que as crianças ficam constantemente gripadas, com infecções de repetição, com bronquites e broncoespasmos, né? Especialmente nos 2 primeiros anos de vida, o que ela chama de uma imaturidade imunológica. Esse vídeo, se você não viu, não perca, é muito bacana. Mas como é que a gente pode ajudar as crianças em geral a fortalecerem a sua imunidade e, na medida do possível, reduzir a frequência dessas infecções? Então, em primeiro lugar, aquilo que ela frisou de forma tão clara. Quanto mais tarde o seu filho entrar na creche, menos ele vai ser exposto a essas infecções. Então, crianças de 4 meses, 6 meses, 10 meses, até 1 ano e meio, se possível, 2, elas devem ficar longe da creche. É melhor no sentido de evitar as infecções. Seus filhos vão ter menos viroses, menos diarreias, menos resfriados, menos sequelas e complicações dessas doenças. Então,
Acho que, na minha opinião, a partir de 1 ano e meio já há benefícios da convivência na creche. Antes disso, é só realmente se a gente não tem outra alternativa. A partir de 1 ano e meio, 2 anos já é uma boa... a criança está com o sistema imune um pouco mais maduro, já é um bom momento para colocar ele na creche. Segunda coisa muito importante, exposição ao ar livre, à natureza e ao livre brincar. Existem inúmeros estudos mostrando que a criança em contato com a natureza, em contato com ambientes de parques, de praças, com terra, com folhas, com grama, com aguinha, com laminha, com pedrinhas, crianças que brincam em ambientes naturais, especialmente que brincam livremente, são mais felizes, têm menos tendência a uma série de doenças, especialmente também têm a sua imunidade fortalecida. Então, tem menos alergias, por um lado, e mais possibilidade de combater as infecções virais, bacterianas. Então, é muito importante maximizar esse tempo de natureza, inclusive de exposição à luz solar, né? A gente não precisa levar a criança, botar ela pelada meio-dia na praia, sem filtro solar, mas a gente não precisa também cobrir uma criança de filtro solar o tempo todo, desde as 8 da manhã até as 9 da noite. Né? Ela pode pegar um pouquinho de sol, um sol saudável de manhã cedo, no final da tarde, também fortalece a imunidade. Né? E além disso, os bebês hoje em dia devem tomar vitamina D. O seu pediatra deve estar prescrevendo vitamina D para seus filhos e filhas, e a vitamina D também garante uma melhoria da imunidade. Outro ponto importante, a alimentação, é claro. Né? Então, uma criança que come bem, que come legumes e verduras, que come alimentos frescos, preparados em casa, com fibras, né? Então, sem ser batidos no liquidificador, se possível orgânicos, essa criança vai adquirir desses alimentos vitaminas, antioxidantes, uma série de substâncias que vão ajudar na sua imunidade, especialmente as fibras vão chegar até o intestino grosso e vão alimentar aquelas bactérias do nosso bioma intestinal, que é tão importante para a nossa imunidade também. Então, evitar os sucos, evitar arroz branco, evitar açúcar é muito importante também. O açúcar é um conhecido disruptor, que se fala agora, né? O açúcar é um conhecido elemento que prejudica a imunidade. Então, comer alimentos saudáveis faz parte também dessas várias formas de fortalecer a imunidade dos nossos filhos. Dentro da alimentação, existem também óleos saudáveis, óleos vegetais como azeite, óleo de gergelim, óleo de linhaça, que tem um conteúdo bacana de ômega 3, especialmente entre as proteínas animais, dá preferência para o peixe. O ômega 3 do peixe é importante tanto para o desenvolvimento neurológico do bebê também, mas também para a sua imunidade. Esses óleos saudáveis também fortalecem a imunidade da criança. Outro cuidado que a gente deve ter é com os pulmões dos nossos filhos, com o aparelho respiratório. Então, evitar a qualquer custo o cigarro em casa, ele mesmo que você fume na varanda, que você fume fora da presença das crianças, o resíduo que essa fumaça deixa inclusive, a longo prazo prejudicial para os bebês, isso já está bem demonstrado. E também procurar afastar nossos filhos da poluição. A poluição também ataca o sistema respiratório e vai prejudicar a sua capacidade de defesa, vai predispor nossas crianças às infecções, especialmente as gripes, as pneumonias, etc. E as bronquites alérgicas. Então, quanto menos contato ela tiver com áreas poluídas, melhor. Claro que isso nem sempre é possível conseguir o tempo todo. Né? E também, quanto menos substâncias químicas tiverem ao seu redor, ela tiver contato com menos produtos industrializados, isso é parte da segurança que a gente tem de evitar que essas substâncias, que muitas delas não são testadas, estejam prejudicando a imunidade dos nossos filhos. Outra coisa importante é distinguir entre a sujeira que prejudica e a sujeira que ajuda na imunidade. Né? Então, é claro que uma criança que é exposta a uma outra criança com gripe, se você está gripado, se está com infecção, você deve lavar as mãos constantemente. Se essa criança tem um amiguinho que está gripado, é bom que ela não tenha contato direto. É importantíssimo que na creche as pessoas que trabalham com várias crianças estejam lavando as mãos constantemente, porque elas trazem as bactérias e vírus de uma para outra. Né? Então,
Tem estudos mostrando claramente que lavar as mãos com frequência nas creches, as atendentes, as cuidadoras, as professoras, também reduz a circulação de infecções. Agora, a sujeira natural, a sujeira, digamos, saudável, que é a sujeira da pracinha, da área verde, a sujeira do contato bacana com animais, essa é uma boa sujeira. A gente não deve ficar limpando a criança loucamente porque ela está suja de terra ou de lama, se ela brincou com folhas ou coisa parecida. Ao contrário, essa é uma boa sujeira que vai ajudar a sua imunidade. Outra coisa importante para as defesas do nosso organismo é a gente dormir bem, né? O sono, ele regula todas as funções vitais da gente, inclusive a nossa capacidade de defesa. Então, pessoas que dormem mal, adultos que dormem mal, são mais suscetíveis à infecção e certamente crianças que dormem mal, que têm muitos problemas de sono, que dormem poucas horas, principalmente crianças mais velhas, já em idade escolar, que ficam muito expostas a telefones e tablets, televisão, e dormem mal também por causa disso, dormem pouco, esses estudos mostrando que isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, também vão ficar mais suscetíveis à infecção. Então, na hora de dormir, vamos dormir bem. Criar e Crescer, tudo sobre infância, maternidade, paternidade, aquilo que você queria saber e nunca teve coragem de perguntar, aquilo que você quer perguntar e tem coragem de escrever. Se inscreve aqui no nosso canal, participe mandando suas perguntas, mandando suas críticas e elogios e receba as nossas atualizações no seu e-mail. Prevenir a obesidade infantil, um cuidado para toda a vida. Na América Latina, quase 10% das crianças na primeira infância estão obesas, ou seja, quase 4 milhões de crianças menores de 5 anos podem desenvolver problemas graves de saúde. A obesidade infantil é uma doença séria e com consequências graves. As causas da obesidade infantil são diversas e podem começar pela própria genética da família, passando por um pré-natal sem acompanhamento de ganho de peso e sem orientação adequada à gestante, bem como uma alimentação inadequada nos primeiros anos de vida da criança, ou hábitos alimentares ruins e falta de atividade física. Outro fator é a influência negativa que vem da mídia, com propagandas de alimentos com alto teor de sódio, açúcar e gorduras, além de uma merenda escolar de baixa qualidade nutricional e prejudicial à saúde. O excesso de peso pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas sérias ainda na infância, como hipertensão, diabetes e muitas outras. Para termos uma ideia, uma criança de 6 anos obesa tem 50% de chance de se tornar um adulto obeso. Mas temos uma boa notícia. A obesidade infantil pode ser prevenida e tratada com alguns passos importantes. Os cuidados com a alimentação devem começar antes mesmo do nascimento, com um pré-natal adequado.
O incentivo à amamentação exclusiva até o 6º mês de vida e a amamentação complementada até pelo menos os 2 anos de idade. O uso controlado de televisão, games e internet. Afinal, brincar ao ar livre é mais saudável. Realizar as refeições à mesa, com consumo de alimentos naturais como verduras, legumes, grãos, proteínas e frutas. E a prática de atividades físicas regulares. Afinal, uma vida adulta saudável começa já na primeira infância. O cuidado com a saúde das crianças deve ser um esforço de todos. Acesse primeirainfancia.org.br e faça o download do relatório completo. Curtiu? Então compartilhe esse vídeo. Se for tossir ou espirrar e se coçar, vou te lembrar, cubra sua boca, por favor. Se for tossir ou espirrar e se coçar, vou te lembrar, cubra sua boca, por favor. Você tem que cobrir a boca quando tossir e quando espirrar, tente se acostumar. Você tem que cobrir a boca quando espirrar, sempre é bom lembrar. Se sua garganta coçar, deixe um lenço no bolso pra ajudar. Se não tiver use sua manga sim. Não espalhe não seus germes por aí. Você tem que cobrir a boca quando tossir e quando espirrar, tente se acostumar. Você tem que cobrir a boca quando espirrar, sempre é bom lembrar. Se o seu nariz está escorrendo, cuidado onde toca, onde está mexendo. Tossir no seu braço é o ideal. Espalhar germes não é legal. Você tem que cobrir a boca quando tossir e quando espirrar, tente se acostumar. Você tem que cobrir a boca quando espirrar, sempre é bom lembrar. Se for tossir ou espirrar e se coçar, vou te lembrar, cubra sua boca, por favor. Se for tossir ou espirrar e se coçar, vou te lembrar, cubra sua boca, por favor. Se ficar doente, descanse bem. Sair não é bom pra você, não é bom pra ninguém. Não passe germes pros seus amigos. Brinque sozinho em casa e não tem perigo. Você tem que cobrir a boca quando tossir e quando espirrar, tente se acostumar. Você tem que cobrir a boca quando espirrar, sempre é bom lembrar. Tente se acostumar.
cubra sua boca quando espirrar. Você deveria parar de fumar. O tabagismo é reconhecido como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental. Anualmente, o cigarro mata 7 milhões de pessoas, o que corresponde a mais da metade dos usuários, segundo a Organização Mundial de Saúde. A maior causa de morte evitável do mundo é o tabagismo. Os malefícios do tabaco atingem todos os tecidos e órgãos do corpo humano. Até hoje, foram identificadas 4.720 substâncias em 15 funções químicas na fumaça do cigarro, das quais mais de 60 apresentam atividade cancerígena. Por isso, o tabaco é um fator de risco de mais de 50 doenças, atingindo os aparelhos respiratório, cardiovascular, digestivo, urinário e genitálias, neoplasias malignas, risco na gravidez e para o feto, e queda de defesas imunitárias. Ao parar de fumar, você obtém muitos ganhos para a sua saúde. Veja só, após 20 minutos, a frequência cardíaca e pressão arterial voltam aos níveis normais. Depois de 48 horas sem fumar, as terminações nervosas começam a se regenerar, o olfato e o paladar melhoram. Em 2 semanas, você já sentirá que suas funções pulmonares começaram a melhorar. 1 ano após encerrar o vício, seu risco de uma doença coronária cai para a metade. Um ótimo motivo para parar de fumar, certo? Após 5 anos, a chance de ter um derrame é a mesma de uma pessoa que nunca fumou. E para finalizar, depois de 10 anos, o risco de câncer de pulmão cai para a metade em comparação com quem fuma. Agora, você já parou para pensar que, parando de fumar, você pode economizar seu dinheiro e gastá-lo de forma mais interessante e saudável? Pense nisso. Dependência é uma doença, mas ela tem cura. Encerrar o vício não é uma tarefa fácil, mas é possível através do uso de medicamentos e terapias. Especialistas afirmam que a vontade de fumar não dura mais que alguns segundos. Retire o cinzeiro e o isqueiro de perto, distraia a atenção e evite ficar parado. Para ajudar, beba água gelada, coma uma fruta e pratique atividade física. Em todo caso, procure por ajuda. Seja mais forte do que o vício. Unimax, administradora e consultoria de benefícios.